Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de Química. Meu nome é Carla e hoje o tema da aula eu vou pedir para que vocês adivinhem através dos GIFs. Então aqui a gente tem esse primeiro GIF, hein, gente? A gente tem o nenenzinho, coisa mais linda, dando limãozinho para ele, gente, ele fazendo essa carinha. Então aí fica a primeira dica da nossa aula. A segunda dica da nossa aula, a gente tem ali o Homer Simpson tomando um banho, mas eu quero que vocês prestem atenção no sabonete. Daí é a segunda dica ali para o tema da nossa aula de hoje. Próximo GIF, a gente tem ali o Salt Bae, né? Ele é um youtuber ali de churrascaria, né? De churrasco, que ficou bem conhecido por essa fórmula bem peculiar de jogar o quê? Sal. Fica aí a terceira dica para o tema da nossa aula de hoje. E por último, a gente tem aqui, ó, uma pessoa no meio da fumaça, tá parecendo a gente aqui em Rio Branco, né, meu povo? Tá só fumaça aqui. Então aí a gente teve 4 dicas. Vocês conseguiram descobrir qual que é o tema da nossa aula de hoje? Então o tema da nossa aula de hoje é sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Então essas daí são as funções inorgânicas. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas hoje. Então, começando aqui pelos ácidos, né, a gente vai ter a definição de Arrhenius que fala que os ácidos são compostos formados por ligações covalentes que, quando dissolvidos em água, vão ionizar, ou seja, eles vão produzir íons em razão da ruptura de algumas dessas ligações covalentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do HCl. Então, o HCl em meio aquoso, ele vai ionizar o quê? Liberando H+, e Cl-. Então, essa é a definição de ácido. Então, quais são as características ali dos ácidos? De novo, né, eu não resisti, coloquei aqui mais bebezinhos ali chupando limão, né? Então, a primeira característica do ácido é o quê? Que ele vai ter um sabor azedo. A segunda característica ali dos ácidos é que eles possuem o quê? Que eles conseguem conduzir ali corrente elétrica. Não sei se vocês já viram, mas tem vários experimentos ali que o limão ou a batata, ela consegue o quê? Conduzir eletricidade, ela consegue até carregar ali os celulares, né? Olha que legal. Outra característica ali do ácido é que ele forma o quê? Ele forma o gás hidrogênio quando reage com metais como o magnésio, o zinco e o alumínio, gente. Essa experiência eu já fiz e ela é muito legal, né? A gente vai colocar um ácido, vai misturar ali com os pedacinhos de alumínio e aí a gente vai encher um balão, né, com esse hidrogênio que foi liberado. E aí quando a gente explode esse balão, o hidrogênio ele é altamente inflamável e faz essa explosão bem bacana. Outra característica do ácido, gente, que ele é o quê? Ele é altamente corrosivo. Olha aí, a gente tem um ácido sulfúrico, né? Ele está colocando ali em cima de uma esponja e ela derrete completamente. Nesse outro GIF ali, ele colocou o quê? Uma colher, né, que deixou de existir, ela simplesmente derreteu ali no ácido. E vamos falar agora sobre a classificação dos ácidos, né? Então a gente tem várias classificações que a gente pode fazer em relação aos ácidos. A primeira classificação é em relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Então eles podem ser monoácidos, quando eles ionizarem apenas um único hidrogênio. Eles podem ser diácido, quando eles produzem 2 hidrogênios ionizáveis. Eles podem ser triácidos, quando eles produzem 3 hidrogênios ionizáveis. Ou tetrácidos, quando eles produzem 4 hidrogênios ionizáveis. Aqui em relação à classificação, em relação ao número de elementos constituintes. Então, eles podem ser binários, quando eles apresentam o quê? Somente 2 elementos, né? Então, aqui a gente tem o HCl, então a gente vai ter só 2 átomos, um de hidrogênio, um de cloro. Eles podem ser ternários, né? Quando eles apresentam 3 elementos, então aqui a gente tem o H2SO4, ou ele pode ser quaternário, quando ele apresenta 4 elementos. A classificação em relação à presença ou não de oxigênio, né? Então, a gente tem os hidrácidos, quando eles não possuem oxigênio ali na sua fórmula, e oxiácidos, quando eles possuem o oxigênio ali na sua fórmula. E a classificação em relação à sua volatilidade. Então, a volatilidade é quando o gás, né, ele tem o quê? Um baixo ponto de ebulição e ele vai o quê? Ele vai conseguir
né, entrar em volatilização, em ebulição com um ponto bem baixo ali. Então, a gente tem o HCl, o HNO3, o ácido cianídrico e o ácido sulfídrico. E os demais ácidos, eles vão ser o quê? Eles vão ser fixos, ou seja, eles vão ter pouca volatilidade. Então, aí, outra classificação do ácido é em relação à força. Então, os hidrácidos, o HCl, o HBr e o HI, são ácidos fortes. O HF, né, o ácido fluorídrico, é um ácido semiforte ou moderado. E a gente tem o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico, que são ácidos fracos. Em relação aos oxiácidos, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui o cálculo, a gente vai pegar o valor de Y e vai subtrair pelo valor de H. E aí esse valor vai definir se o ácido ele é fraco, né, se o valor for igual a 0, né, então a gente tem aqui, né, o HClO. Então aqui o índice é 1, aqui do hidrogênio é 1, a gente subtrai 1 de 1, vai ser igual a 0. Então daqui é um ácido fraco. Se ele for igual a 1, vai ser um ácido moderado. Então aqui a gente tem o H3PO4. Então 4 menos 3 é igual a 1. Então daqui é um ácido de força moderada. E se ele for igual a 2 ou mais, ele vai ser considerado um ácido forte. Então aqui a gente tem o H2SO4, então a gente vai pegar o 4, vai diminuir por 2, vai ser igual a 2. Então o H2SO4, né, que é o ácido sulfúrico, ele é um ácido extremamente forte. Então vamos para a nomenclatura. Então a gente tem a nomenclatura dos hidrácidos e a nomenclatura dos oxiácidos. A nomenclatura dos hidrácidos é bem simples. A gente vai pegar o quê? A gente vai colocar a palavra ácido, o radical do elemento, né, do átomo, que vai estar ligado, e o final hídrico, né? Vamos aqui para um exemplo. Então, a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico. O HBr vai ficar o ácido bromídrico. Então, é bem simples. A gente pega ali o radical do nosso elemento, né? Então, aqui é o bromo. E aí, a gente só adiciona o ácido no começo e no final, na terminação, a gente adiciona o hídrico, né? Fica no ácido bromídrico. Agora, quando a gente vai fazer a nomenclatura dos oxiácidos, né, que são aqueles ácidos que possuem oxigênio, a nomenclatura ela é um pouco diferente. A gente vai precisar o quê? Fazer o cálculo do NOx, né? Então, a gente vai calcular o NOx. Se der igual a 7, a gente vai adicionar o ácido, o sufixo per e o prefixo ico. Se ele for igual a 6 ou 5, a gente coloca só ali o ico. Se o NOx for igual a 4, 3 ou 2, a gente adiciona o oso. E se ele for igual a 1, a gente coloca o hipo e o oso. Vamos ver como isso funciona. Então, aqui a gente vai começar com HClO4. Então, o valor do NOx, do hidrogênio, é igual a 1+. Então, a gente vai multiplicar 1 vezes 1, que é o índice aqui do hidrogênio, vai ser igual a mais 1. E o NOx do oxigênio, gente, sempre vai ser igual a menos 2. Então, a gente vai pegar o menos 2 vezes 4, que é o índice aqui do oxigênio, né? Então, a gente tem 4 átomos de oxigênio e vai ser igual a 8. Então, a gente vai pegar o 8 menos 8, mais 1 vai ser igual a 7. Então, a gente vem aqui na tabelinha, né? Aqui o valor do NOx igual a 7, vai ficar como o nome desse ácido? Vai ficar ácido perclórico. Então, é assim que a gente faz a nomenclatura dos oxiácidos. Agora, esse outro ácido aqui, o HClO3. Então, a gente faz o mesmo procedimento. A gente vai pegar aqui o NOx do hidrogênio, que é 1. 1 vezes 1 é igual a 1. O NOx do oxigênio, que é menos 2. Menos 2 vezes 3 é igual a 6. E aí, vai dar o valor de 5. Aí, é só a gente olhar aqui na tabelinha. Então, a gente vai ter o ácido clórico, né? A gente vai ter só a finalização aqui com o ico. Aqui nesse outro exemplo, né, o HClO2, né? Então, a gente vai o quê? Fazer o cálculo, né, do NOx, que vai ser igual a 3. Então, quando ele é igual a 3, a gente vai colocar a terminação oso. Então, daqui é o ácido cloroso. E por último, né, a gente fez aqui também o cálculo do NOx, que foi igual a 1.
Quando é igual a 1, vai ficar hipoioso. Então, daqui é o nosso ácido hipocloroso. Então, é assim que a gente vai fazer a nomenclatura dos ácidos. Então, vamos ver agora quais são os principais ácidos e quais são as suas funções. Então, a gente começa aqui com o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele faz parte ali dos ácidos que vão ajudar na digestão dos alimentos, né? Então, ele vai ser importante ali para a gente fazer o quê? Para a gente digerir os alimentos que a gente ingere. Ele também é utilizado em laboratórios e ele também é muito utilizado ali como produto de limpeza, né? Aquele produto de limpeza para sujeira bem grande, aquela sujeira de final de obra, né? Ele é usado como o ácido muriático. Então, daí é o ácido clorídrico. Outro ácido muito utilizado é o ácido nítrico. O ácido nítrico, ele é utilizado ali como TNT, né? Então, ele vai ser utilizado para grandes explosões. Depois a gente tem o ácido carbônico, né? Então o ácido carbônico ele é usado para quê, gente? Ele é usado para gaseificar os refrigerantes. E aí do lado a gente tem uma outra experiência também, que é uma experiência bem legal, também já fiz em classe. O único problema dela é que ela faz muita sujeira, né? Então a gente pega ali o quê? A Coca-Cola e vai misturar o quê? O Mentos, gente. E aí ela faz essa super reação. Lógico que aí é uma reação bem grande, né? Eles pegaram uma quantidade bem grande ali, 20 litros de Coca, mais 4 caixinhas de Mentos, né? E aí ele fez essa explosão gigantesca. Então daí é o ácido carbônico. Então agora a gente vai falar sobre a definição das bases. Então, segundo Arrhenius, a base é o quê? São substâncias que, quando dissolvida em água, ela vai sofrer dissociação iônica, liberando o quê? O íon negativo OH-, denominado ânion hidroxila. Então, a gente tem aqui o hidróxido de sódio, o NaOH, que em meio aquoso, ele vai o quê? Ele vai dissociar, ele vai liberar o Na+, e o OH-, a hidroxila OH. Então, essa é a definição das bases. Quais são as características ali das bases? Elas são extremamente escorregadias, né? Então, como eu falei lá no começo da aula, as bases, elas são muito utilizadas para o quê? Para fabricação de sabões, né? De produtos de limpeza. Então, daí é uma característica ali das bases. Ela também tem um sabor adstringente, ou seja, ela vai ali amarrar a boca, ou seja, ela diminui a salivação. É que nem quando a gente pega ali uma banana verde, né? Logo que a gente morde, a gente consegue sentir aquele sabor marrento, né? Então, ele tem, né, esse sabor básico adstringente. Outra característica ali das bases é que ela também conduz eletricidade, né? Então, a base, ela também tem essa capacidade de condução de eletricidade. As bases também, elas podem ser utilizadas ali para verificar a questão do pH, né? A gente tem os indicadores de pH. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem a fenolftaleína, que em meio básico ela fica bem rosinha e em meio ácido ela vai ficar incolor. Aqui a gente tem, né, um experimento que a gente faz com o repolho roxo e aí a gente pega várias substâncias, né, e a gente vai fazendo aquela escala de pH por cores. Uma experiência também muito legal. Quais são as classificações ali das bases? Então, vamos ver. Então, se ela tiver uma única hidroxila, né, a gente vai chamar ela de monobase, né? Então, a hidroxila é o OH, então, geralmente, quando elas estão ligadas ali com os átomos da família 1A, elas vão ser o quê? Monobases. Elas podem ser o quê? Dibases, né? Quando elas têm o quê? 2 OH ionizáveis. Então, a gente tem aqui o exemplo do hidróxido de cálcio, né? Então, ela tem 2 OH. A gente tem o que? As tribases, né? Então, aqui tem o hidróxido de alumínio com 3 hidroxilas. E podem também ser as tetrabases, quando elas possuem 4 hidroxilas. Em relação à solubilidade da água, elas podem ser totalmente solúveis, quando elas são da família 1A, né? Dos metais alcalinos, mais o hidróxido de amônio. Então, nesses casos, essas bases são completamente solúveis. Elas podem ser parcialmente solúveis, né, quando elas são ali da família 2A, né, dos metais alcalinos terrosos, exceto
o hidróxido de magnésio, ou elas podem ser completamente insolúveis, que são as demais bases. Né? Então aqui, na ordem crescente de solubilidade, os metais alcalinos são solúveis, metais alcalinos terrosos são pouco solúveis, e os outros metais vão ser praticamente insolúveis. Quanto à força, gente? Então as bases fortes vão ser da família 1A e da família 2A, exceto o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca por ser insolúvel, e as bases fracas vão ser todas as demais. Quanto à volatilidade, gente, as bases voláteis vão ser o hidróxido de amônio, NH4OH, que é a única base volátil, né? Então vai ter o quê? Um baixo ponto de ebulição. Então ela vai se decompor ali formando água e NH3. E todas as demais bases são o quê? São fixas, né? Elas não vão ter volatilidade. Em relação à nomenclatura das bases, né? Então aquelas bases que tem o quê? O NOx fixo, a gente vai colocar hidróxido de e o nome do elemento. Então é bem fácil, bem tranquilo a questão da nomenclatura das bases. Então a gente tem aqui, ó, o AlOH3. Então o nome dessa base a gente vai colocar hidróxido de alumínio, bem simples. O Ca, que é o cálcio OH, vai ser o hidróxido de cálcio. Então a gente só vai colocar o hidróxido e o nome do elemento. E isso quando o NOx ele é fixo. Quando o NOx for variável, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar oso para o NOx menor e ico para o NOx maior. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de bases que tem o quê? O NOx variável. Então a gente pode usar esse tipo de nomenclatura ou então a gente pode colocar o nome, né, da base, colocando hidróxido de ferro e a gente vai colocar em algarismo romano o número do NOx. Então aqui o FeOH2 ele fica como hidróxido de ferro 2 ou então hidróxido ferroso, então final oso, porque ele tem um NOx menor. O FeOH3, né, ele vai ficar com o nome de hidróxido de ferro 3, ou então ele vai ser o hidróxido férrico. Então, como ele tem um NOx maior, ele fica com o final ico. Aqui o cobre, né, então a gente vai ter o hidróxido de cobre 1, ou hidróxido cuproso, e essa outra, né, o CuOH2 vai ser o hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico. Então, quais são os principais hidróxidos? A gente tem lá o hidróxido de sódio, que ele é utilizado para quê? Para fazer ali sabão, para fazer sabões, né, para fazer sabão. Então, ele é utilizado ali para fazer vários tipos de produtos de limpeza. Aí a gente tem o hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio, ele é utilizado como fertilizante. Então, ele é jogado ali, né, no campo, né, para ajudar a fertilização da colheita e da plantação. A gente tem o hidróxido de magnésio, que ele serve para quê, gente? Ele serve para queimação. Não esse tipo de queimação aí do nosso GIF, mas para queimação estomacal. Né? Então, a gente tem ali o hidróxido de alumínio, a leite de magnésia, né, que é o hidróxido de magnésio, tem o gastrol, tem o eno. Então, ele é utilizado ali para queimação estomacal. E agora, a próxima função inorgânica que a gente vai falar é os sais. Né? Então, eu coloquei esse GIF aqui. Né? Então, os sais, depois a gente vai ver, eles têm essa capacidade de formação de cristais, né, que eu acho muito bonito. Então, qual que é a definição ali dos sais? Segundo Arrhenius, o sal é toda substância que em solução aquosa ela vai sofrer dissociação liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo do sulfato de cálcio, que em meio aquoso ele vai liberar o cálcio, né, com o cátion, né, 2+, e o SO4 com o ânion 2-. Então, aqui, para a formação do sal, a gente vai sempre ter o quê?
a reação entre um ácido e uma base, formando ali o sal e água. Então, a gente tem aqui o hidróxido de sódio reagindo com o ácido clorídrico. Então, o Na vai se ligar ao cloro e o hidrogênio vai se ligar ao OH, formando ali o NaCl, né, que é o sal, mais uma molécula de água. Então, quais são as características ali dos sais? Então, como eu falei, né, ele tem o quê? Essa capacidade de formar cristais. Né? Então, esse cristal a gente vai o quê? A gente vai pegar uma solução aquosa, a gente vai jogar o sal, vamos aquecer e aí depois a gente vai deixar ali durante algum tempo, né? Depois de uns dias, a gente vai ter a formação dos cristais. Outra característica ali dos sais é que ele tem um sabor salgado, né, gente? Acho que daí é bem fácil de prever. Ele também conduz eletricidade, assim como os ácidos, como as bases, né? Os sais conduzem ali a eletricidade. E em relação à classificação dos sais, né, eles podem ser normais, né, quando eles possuem o quê? Somente um tipo de cátion e somente um tipo de ânion. Eles podem ser hidrogenossais, quando eles possuem só um tipo de cátion e o seu ânion contém um ou mais hidrogênios ionizáveis. E eles podem ser hidroxissais, quando eles possuem só um tipo de cátion e o seu ânion contém um ou mais hidroxilas. Então, os oxissais ou sais oxigenados, né, que a gente tem um exemplo do K2SO4, e os sais não oxigenados, né, a gente tem o CaCl2. Então, daqui é em relação à presença de oxigênio. Em relação ao número de elementos, a gente tem os elementos binários, que são compostos de 2 átomos, os ternários, quando eles são compostos de 3 átomos, e os quaternários, quando eles são compostos de 4 átomos. Como que a gente vai montar ali a fórmula dos sais? Então, a gente vai fazer a regrinha do X. A gente vai pegar aqui o cátion do Na, 1+, e o ânion do PO4, -3. A gente vai cruzar e o valor aqui, né, do -3, ele vai virar o índice do Na e o valor aqui do 1 vai virar o índice do PO4. Então, é assim que a gente faz a fórmula dos sais. A nomenclatura dos sais, a gente vai colocar o nome do ânion, mais D, mais o nome do cátion e o nome do sal que é formado vai estar lá, através da junção do nome do ânion mais o nome do cátion. Então, a gente precisa ver o quê? O ácido de origem, né, desse sal. Então, se ele terminava ali em hídrico, ele vai ficar como eto. Se ele terminava em ico, ele termina em ato, vai ficar ato. E se ele terminava em oso, vai ficar ito. Vamos ver como que isso fica. Então, a gente tem aqui, ó, o HCl, que é o ácido clorídrico, final hídrico, que está reagindo com o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Então, o nome desse sal vai ser o quê? Cloreto. Então, quando termina em hídrico, vai mudar para eto. E aí, a gente adiciona aqui, né, o nome da nossa base. Então, aqui fica cloreto de sódio. Aqui, o HClO2, né, o ácido cloroso, que reagiu com o hidróxido de lítio. Então, se ele terminava em oso, vai ficar ito. E aí, a gente adiciona aqui o de lítio. Então, esse sal vai se chamar clorito de lítio. E aqui, por último, né, a gente tem o ácido perclórico, que reagiu com o hidróxido de rubídio, que formou o sal perclorato de rubídio. Então, quais são as principais funções ali do sulfeto de cálcio? Então, o sulfeto de cálcio, ele é utilizado ali para a produção de giz, né? Hoje em dia a gente nem utiliza mais o giz em salas de aula. Ele também é utilizado ali para fazer o quê? Para fazer o gesso, né? Quando a pessoa quebra ali a perna ou o braço, né? Então, ele coloca ali o gesso. Ele também é utilizado ali para fabricação de vidros, né? O carbonato de sódio. Eu acho a coisa mais linda do mundo a fabricação de vidros, né? Então, ele é utilizado ali para fabricação de vidros. A gente tem o bicarbonato de sódio, né? Que ele é utilizado ali como fermento, né? Que ele vai ajudar, então, ali o bolo, o pãozinho crescer. E
a gente também tem o fluoreto de sódio, né? Ele é utilizado ali como componente ali dos cremes dentais. E agora vamos falar dos óxidos. Então, quem são os óxidos, gente? Os óxidos são componentes binários, ou seja, eles são formados por dois elementos químicos, sendo um deles o oxigênio. Então, quais são as características ali dos óxidos, né? Então, eles são muito associados ali à questão da poluição. Então, a gente tem o monóxido de carbono, o dióxido de carbono. Então, eles são ali poluentes. Eles também estão ligados ali à chuva ácida, né? Então, aqui a gente tem o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre, que eles vão o quê? Eles vão volatilizar, né? Então, eles são liberados ali, né, pelos combustíveis fósseis de empresas, indústrias, dos carros. Eles vão volatilizar e vão se ligar ali à água da chuva, produzindo o ácido sulfúrico, né? E daí vem a chuva ácida. Então, os óxidos, eles estão diretamente ligados ali à produção de chuvas ácidas. Então, em relação à classificação dos óxidos, eles podem ser óxidos ácidos, óxidos básicos, anfóteros, neutros, duplos, peróxidos e superperóxidos. Então, os óxidos básicos vão ser aqueles que estão ali na família 1A. Os óxidos ácidos são os ametais, os anfóteros são esses que estão em azul, e os óxidos duplos ou mistos é que está aqui em rosinha. Então, a gente tem aqui o ferro, o manganês, o estanho e o chumbo. Como que a gente vai fazer ali a nomenclatura dos óxidos? Então, eles podem, como a gente viu, né, eles podem ser ácidos ou iônicos ou básicos, né? Então, a nomenclatura dele, a gente vai pegar o quê? O metal de inox fixo, a gente vai colocar óxido de e o nome ali do elemento. Isso quando ele tem o inox fixo. Quando esse metal vai ter o inox variável, a gente vai colocar óxido mais o nome do elemento. E aí, se ele for o inox máximo, a gente coloca ico. Se for um inox mínimo, a gente coloca oso. Ou então, a gente pode, né, colocar um óxido de o nome do elemento e mais o valor do inox em algarismo romano, né? Então, que nem a gente fez lá nas bases. Então, aqui vai ficar o quê? A gente vai colocar óxido de e o nome do elemento. Isso quando ele é um óxido básico de inox físico, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o Na2O, então fica o óxido de sódio. O CaO fica o óxido de cálcio. É bem simples, então a gente só coloca o prefixo dióxido e o nome do metal. Quando a gente tem o NOx variável, né, a gente vai adicionar ali o número do NOx em algarismo romano, ou então quando ele tiver o NOx menor, vai ser o óxido ferroso, e quando ele tiver o NOx maior, vai ser o óxido férrico. E aqui, para os óxidos moleculares ou ácidos, a gente vai colocar o prefixo, o óxido e o prefixo ali do elemento. Então, aqui a gente tem os prefixos de acordo com a quantidade de átomos que ele vai possuir. Então, a gente tem o CO. O nome dele vai ficar monóxido de carbono. Temos o N2O5, então a gente vai pegar aqui o valor do seu índice e a gente vai colocar aqui, ó. Então, o 5 vai ser o penta. Então, ele vai ser o pentóxido de nitrogênio. Então, aqui é 2, então o prefixo fica sendo di. A gente tem o P2O3, então a gente vai ter o trióxido de difosfato. E quais são os principais óxidos, né? E para que eles são utilizados? Então, a gente tem ali o óxido de alumínio e estanho, né? Eles são utilizados ali para fazer as latinhas. E o óxido de ferro, que é utilizado ali para fazer corantes, né? Fazer pigmentos de maquiagem. Então, terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mais aulas e informações, acesse a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!